Bom dia, irmãos. Tudo bem, irmão? Graças a Deus por mais essa oportunidade a qual o Senhor está nos concedendo, né? Graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus está nos concedendo de poder estar examinando a palavra dele, né? Eu quero ler uns versículos com os irmãos aqui. No livro de Jó, 41:11, está dizendo assim: Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir? Pois tudo que está debaixo de todo o céu é meu. Aí Deus está fazendo uma pergunta: quem primeiro deu a ele para que ele haja de retribuir? Tudo que está debaixo de todo o céu é dele, né? E todo mundo quer ir para o céu, né? Todo mundo quer ir para o céu. Só que para entrar no céu, Deus ele deu uma direção aqui de como fazer para chegar lá, né? O que eu tenho visto nesses últimos tempos aí é cada coisa que as pessoas estão fazendo aí para dizer que é salvo, né? E a palavra de Deus, ela diz que Deus dá graça aos humildes, né? Quando eu acho que eu vou entrar no céu por alguma coisa que eu fiz, eu estou totalmente errado, né? Que é pela misericórdia de Deus. A Bíblia é bem clara aqui, né? Eu vou ler num livro aqui de Gênesis 3:22, que está dizendo assim, ó. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e torne também a árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavar a terra, de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, ao refugiar de uma espada, que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus ele fez aqui o homem, ele colocou no jardim, o homem desobedeceu, né? Por causa da desobediência de Adão, ele expulsou o homem do jardim para que ele não comesse da árvore da vida, né? Colocou querubins ali com espada. Então, como que a pessoa vai entrar, né? Se Deus colocou anjo ali com espada para ninguém entrar. Pelo homem, por mais que o homem tente fazer, esse não vai conseguir, né? Só que no livro de Apocalipse está falando assim, né? Quando o homem ia entrar no jardim, se Deus colocou ali um anjo com espada, né? Para que o homem não entrasse. No livro de Apocalipse 22:14 está dizendo assim, ó. 22:13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras, para que ele assista o direito da árvore da vida, e entram na cidade pelas portas. Vendo? Então Deus ele fechou ali o jardim, colocou anjos com espada para que o homem não entrasse. Aí no livro de Apocalipse ele está dando aqui uma direção de como que o homem pode entrar ali de novo, né? Porque pela desobediência ele teve que expulsar o homem do jardim. Colocou ali os anjos para que o homem não pudesse entrar. No livro de Apocalipse ele está dando uma direção assim de como nós podemos entrar, né? Está falando assim, ó, bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras, para que ele assista o direito da árvore da vida e entra na cidade pela porta. Então aqui Deus ele está dando uma oportunidade, né? Da gente poder entrar no jardim de novo e participar da árvore da vida, né? Mas ele diz que a gente tem que lavar as nossas vestiduras, né? E tem que entrar pela cidade e pela porta. Para entrar no jardim ali, tem que ser pela porta, né? E como que nós vamos entrar ali? Ele diz que expulsou o homem do jardim, só que no livro de Apocalipse ele está dando oportunidade. Falou, bem-aventurado é o homem que lava as suas vestiduras e entra na cidade pela porta, né? Então ele está dando oportunidade ali. Se o homem lavar vestiduras e entrar na cidade pela porta, ele vai ter direito de entrar e comer do fruto da árvore da vida, né? Aí no livro de João 10 está dizendo assim, ó. Em verdade vos digo, que se não
aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, né? João 10, 1 e 2. Aí no 9 está dizendo assim, no versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Aí no versículo 11 está dizendo assim. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá ouvida pelas ovelhas. Aí no versículo 16 está dizendo assim. Ainda tem outras ovelhas, não desse aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então Jesus ele está dizendo que ele é a porta, né? Que ele é o pastor. Que ele tem um outro rebanho, não daquele aprisco. Ele estava falando para os judeus, né? Quando ele estava aqui em carne, né? Que ele tinha uma ovelha não daquele aprisco que ele estava naquela época, né? Quer dizer, o propósito dele era salvar os gentios, né? Mais para frente, porque isso foi a promessa que Deus fez para Abraão, né? E ele está dizendo que ele é a porta, né? Então quer dizer, tem a porta, a gente tem que entrar pela porta, mas tem que ter o caminho, né? E esse caminho? Qual é o caminho que Jesus está falando? Como que a gente vai chegar lá, né? A gente vai ter que entrar pelo caminho. Vamos ver qual é esse caminho, né? Jesus está dizendo assim, ó. Qual é o caminho? Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote na casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Vendo? Esse é o caminho. Esse é o caminho que nós temos que seguir, ó. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximamo-nos com sincero coração, de plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então Jesus é o caminho, ele é a porta, né? Para nós poder entrar ali no Santo do Santo, a Bíblia diz que nós temos que ter lavado as nossas vestes, né? Então aqui, ele é o caminho, ele é a porta. E como que nós vamos lavar nossas vestes, né? Está falando assim, 1 Coríntios 6, 20, ó. 1 Coríntios 6, 20. 1 Coríntios 6, 20. Assim, porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então ele pagou o preço, né? Por isso que nós temos que entrar por esse caminho, que ele consagrou pelo véu, pela sua carne, pela morte dele, né? Ele nos comprou por um preço. Aí em João 3, 16, 17 está dizendo assim, ó, João 3, 16 e 17. Porque a gente vê muitas coisas, né? É tanta coisa que o pessoal diz, uns dizem uma coisa que para a gente ser salvo vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que fazer uma coisa, vai ter que fazer outra, a gente tem que jejuar, a gente tem que fazer uma campanha, tem que fazer, é tantas coisas que a gente ouve, né? Mas a Bíblia aqui é bem clara, né? Que Deus ele tinha expulsado o homem do jardim do Éden. Colocou o anjo ali com espada para que o homem não entrasse, né? Por causa da desobediência. No livro de Apocalipse ele está dando uma oportunidade. Ele falou, para a pessoa entrar agora, ele está dando uma direção de como que nós podemos entrar no céu, né? Para ser salvo. A Bíblia diz que não é pelas obras, é pelo sacrifício que Jesus fez, né? Pela carne dele, ele é a porta, é pelo novo e vivo caminho, pelo véu que ele consagrou, pela carne dele, né? Aí no 1 Coríntios 6, 20 está dizendo assim, que ele comprou pelo sangue dele, né? João 3, 16 e 17, ele estava conversando com Nicodemos, e Nicodemos não estava entendendo.
Está falando assim, no versículo 14. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele estava falando para Nicodemos, né? Que Nicodemos tinha que nascer de novo, e Nicodemos não estava entendendo. Falou, se eu falando das coisas terrenas você não entende, e se eu for falar das espirituais, né? Das coisas celestiais? Aí ele falou, ó, é de modo que como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo que nele crê não pereça, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente não pode deixar ninguém pôr no nosso coração que a gente vai entrar no céu por causa de uma coisa, por causa de outra. A gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar lá, os irmãos vão entender. Eu não posso achar que eu vou ser salvo porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, que eu fui no monte, porque eu dei o dízimo, porque eu jejuei, porque eu orei, porque eu acordei de madrugada. Isso nós vamos ver se tem necessidade disso, né? Porque é isso aí que muitos outros ficam falando, né? Então Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí em Efésios 2 está dizendo assim, Efésios 2. Efésios 2:11. Portanto, lembrai de que outrora vós gentios na carne, chamado incircunciso, por aqueles que se intitulam circunciso na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos na aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos de forma de ordenanças, para que dos dois criasse a si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. Então a pessoa está falando assim no versículo 15 de Efésios 2:15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos de forma de ordenanças. Os mandamentos de forma de ordenanças, para que dos dois criasse assim um novo homem, fazendo a paz, né? Então na cruz ele acabou com esses mandamentos, essas ordenanças que tanto o povo põe aí. Para entrar no céu você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, e é tantas coisas que a pessoa vai pondo. Está dizendo que eles põem um fardo pesado nas costas da gente, sendo que eles mesmo com o dedo não querem carregar, né? Jesus diz, vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a gente tem que ir atrás de Jesus, né? Quando a gente vai até Jesus, o fardo da gente se torna leve. Mas quando a gente vai buscar em homem aí, que não estão de acordo com a palavra, eles ficam colocando coisa na cabeça da pessoa. Fica falando que a pessoa tem que fazer uma coisa, fica falando que a pessoa tem que fazer a outra. Mas aí a pessoa tem que ir na palavra, né, irmão? A gente não pode estar falando assim, ó, que é pela graça. Que ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, que constava em ordenança. Aí o povo fala, mas isso era uma ordenança. Deus acabou com isso. Quando ele morreu na cruz, ele acabou com a ordenança. Agora a ordenança que tem é nós andar conforme a palavra dele, né? Aí, em Efésios, né, eu li, Efésios está falando assim, que pela graça nós somos salvos. Em Colossenses 2 está falando assim, ó, quem quer viver de ordenanças. Em Colossenses 2, do versículo 13 ao 20, está dizendo assim, ó, Colossenses 2, 13, versículo 13. E a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós,
que nos constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e a potestades, publicando os expôs, triunfando na cruz. Então está dizendo assim, ó, que ele cancelou essas ordenanças. Então a gente não pode viver de ordenanças, achar que a gente vai ser salvo porque a gente está fazendo tal coisa. Como está escrito lá em Romanos 3, 27, que a jactância foi excluída. Porque não é pelas obras da lei que a gente vai ser justificado, mas é pela fé. As pessoas que andam nessas ordenanças acham que ela vai ser salva porque ela acorda de madrugada, ela vai no monte, ela é dizimista, jejua, ora. Aí as pessoas vão lá em Israel levar um voto para a pessoa, traz água não sei da onde, e unge a cabeça com óleo, e faz tanta coisa que eles estão fazendo aí na igreja, sendo que a Bíblia não está mandando fazer nada disso, né? Diz que quem unge nós é o Espírito Santo, a gente somos ungidos pelo Espírito. Diz que o Espírito Santo ele fica em nós, né? Mas só que a gente vai nas igrejas por aí, eles ficam colocando essas ordenanças, né? Sendo que a Bíblia diz que ele tirou, ó, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, os quais nos era prejudicial, removeu inteiramente na cruz, e despojando os principados e a potestades, publicando, os expôs na cruz, né? Então na cruz ele acabou com essas ordenanças. Antigamente tinha essas ordenanças. Aí está falando assim no versículo 16, ó. Ninguém, pois, julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábado, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haveria de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humilde e culto de anjos, baseado em visões de anjos, sem motivo algum, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, o crescimento que procede de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse no mundo, vos sujeiteis às ordenanças, está vendo? Se nós morremos na cruz, quando Jesus ele deu a vida dele na cruz, ele acabou com essas ordenanças, né? A pessoa diz que a gente tinha que obedecer o sábado, obediência de alimento, de casamento, né? Assim, ó, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveria de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém faça árbitro contra vós outros, pretextando humilde e culto de anjos, baseado em visões enfatuados sem motivo algum, a sua mente carnal. Então que o anjo, obedecer anjo, que o anjo me mostrou, o anjo mandou fazer isso, e Deus está me mandando, o anjo está mandando fazer. Isso é coisa, mente carnal, está dizendo que é uma mente carnal. A Bíblia é bem clara aqui de como que eu devo fazer para mim chegar no céu. A palavra de Deus no começo diz que pela desobediência, Deus cercou, colocou anjos ali com espada para que o homem não entrasse e não comesse do fruto da árvore da vida. Mas no livro de Apocalipse, 22, 14, está dizendo que para entrar ali, a pessoa tem que lavar as vestes. Não com ordenança. Essas ordenanças não vai lavar a veste da gente. Isso não quer dizer nada. Isso aqui Jesus ele fez quando ele morreu na cruz. Então, essas ordenanças que está falando aqui, isso não vai lavar nossas vestes, né? A gente vai entender por que não vai lavar nossas vestes. Isaías 1 está falando assim, ó, ordenanças, né? Aí as pessoas ficam fazendo tantas ordenanças, achando que essas ordenanças vão lavar as vestes dela, e não vai lavar. Não é por obras da lei que a nossa veste vai ser lavada. Porque no céu, irmão, a Bíblia diz que todos vão entrar lá de branco. Todos vão andar de branco no céu, né? Então as nossas vestes vai ter que ser lavadas, mas não com ordenanças da carne, com lei de mandamento, que isso Deus encravou na cruz. Vai chegar, ele vai explicar como que as nossas vestes vai se tornar branca para nós entrar no céu. É pela lavagem, né? Nós vamos ter que lavar nossas vestes. Ele vai explicar como que nós vamos lavar, não com ordenanças, dia de festa, dia de sábado, orar no monte, dizimista.
essas coisas que constavam em ordenança. Essas ordenanças acabou, irmão. Não é por ordenanças que nós vamos entrar no céu. Isso é coisas Isso é coisa que ele já cumpriu por nós, né? Em Isaías 1,10 está falando assim, ó, as ordenanças, o que servia a ordenança. 1,10 está falando assim, ó. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma, prestais ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros, de gordura, de animais cevados. Não me agrado do sangue dos novilhos, nem do cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu? Só pisares no meu átrio. Não continueis a trazer ofertas vãs e incenso. É para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada a um ajuntamento solene. Então, quer dizer, as pessoas faziam tanta coisa, mas tinham iniquidade no meio. Estava ali na igreja, com aquele ali, levando aqueles negócios ali, sacrifício, comparecendo, não continuei trazendo ofertas, incenso, levando incenso, festa de lua nova, sábado, convocação da congregação. Ele está falando, não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. É que nem eles faziam antigamente. Levava um boi, levava lá um sacrifício para Deus e achava que estava tudo certo. Se fosse assim, Jesus não precisaria vir, né? Por que ele veio? Porque Deus falou assim, a obediência quer e não sacrifício. Não é por sacrifício que a gente vai ser salvo. Não é porque a gente fez alguma coisa que nós vamos entrar. Ela está falando, a palavra de Deus está dizendo que nós vamos ter que lavar as nossas vestes. Está dizendo assim, ó, não vem misturar a iniquidade com obediência, com esses mandamentos solenes. As vossas festas de lua novas e as vossas solenidades, a minha alma a aborrece. Já são pesadas, estou cansado de a sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multipliquei as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, aprendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a casa da viúva. Vinde, pois, arrazoamos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusares e fores rebeldes, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor disse. Ele está falando, não é com essas festividades, com esse sacrifício que vocês estão fazendo, que vocês não estão me agradando, vocês estão misturando sacrifício com iniquidade. Estão achando que porque estão obedecendo uma festa, trazendo um boi cevado, fazendo incenso, todas essas coisas que eles faziam, que constava de ordenança. Então está falando que ele acabou com essas ordenanças. Tudo ele encravou na cruz, porque Deus não estava se agradando. A iniquidade não estava saindo por isso. E Deus está sempre mandando a gente pensar no próximo. Ó, aprender a fazer o bem, está no versículo 17. Isaías 1, 17. Aprender a fazer o bem e atender à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão. Pleitear a casa das viúvas. Então Deus ele sempre está se agradando que a gente faça o bem para o próximo, né? E o povo estava fazendo, condenado o culto da hipocrisia. O texto está dizendo isso. O povo estava fazendo todas essas ordenanças que a lei mandava. Só que Deus está falando, ele cancelou esses mandamentos de ordenança. Não é por causa disso que a gente vai entrar no céu, não. Essas ordenanças não vão lavar nossas vestes. E nós vamos ter que lavar nossas vestes, né? Em Hebreus 10, 1, 7, está dizendo assim, ó, como que nós vamos chegar lá? A Bíblia vai explicar como que nós vamos lavar nossas vestes. Hebreus 10 está falando assim, ó. Ora, visto que a lei tem sombra, essas ordenanças tinham sombra das coisas, né?
Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, que nunca jamais poderia aperfeiçoar, com os mesmos sacrifícios que ano a ano, perpetuamente eles oferecem. Também todo ano eles começavam com esse sacrifício, essas festas solenes, esse culto aí, essas ordenanças. Eles cumpriam a lei, mas a iniquidade não saía. Estava misturando ordenança com iniquidade. Deus está falando, nem a oração de vocês eu não posso ouvir. Eu ouvir é o rosto. Aí, ó, em versículo 2 de Hebreus 10:2. De outra sorte não teriam cessado de oferecer, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificado uma vez por todas, não mais teria consciência do pecado. Falou, se isso aí tivesse servido, era uma vez só. Não precisava fazer todo ano que nem eles faziam. Todo ano fazia sacrifício. Então, está dizendo que esse sacrifício não estava valendo nada, que todo ano estava fazendo recordação do pecado. No versículo 3 está dizendo assim, ó, entretanto, nesses sacrifícios faz recordação do pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touro e de bodes remova o pecado. Por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta, não quiseste, antes um corpo me formaste. Não deleitaste com holocausto e ofertas pelo pecado. Então disse eu, eis aqui estou, no rolo escrito está a meu respeito, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então Deus não estava se agradando, aquilo ali era tudo sombra das coisas que haveria de vir. Essas ordenanças, está falando que é pela graça. Ordenança acabou. Não é que a gente agora pode fazer tudo que a gente quer. Não. Não é que a gente... porque a pessoa está falando, então agora a gente pode fazer de tudo, uma vez salvo, salvo para... Não. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Agora, se a gente querer entrar no céu querendo se justificar porque a gente fez alguma coisa, aí a gente está pecando também, porque a Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. Às vezes eu acho que Deus tem que me abençoar porque eu levei um dízimo. Eu estou chamando a atenção de Deus, que eu oro de madrugada, eu jejuo, que nem aquele lá era um hipócrita. Eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, eu não sou que nem esse daí. Então ele era um hipócrita. Ele achava porque ele estava cumprindo as ordenanças, ele ia ser salvo. Mas Jesus falou, vai ser salvo aquele ali, que é humilde, que falou, não, não tem condição nem de olhar para o teto, né? Me perdoa, né? E Jesus falou, esse vai ser justificado, não aquele. Porque todo que se exalta, a gente não pode achar, eu vou ser salvo porque eu fiz isso. Quando a gente faz isso, não, a gente está perdendo a nossa salvação. Está falando que ordenanças acabou. Aqui no livro de Gênesis 3, a gente vê como que Deus ele quer. Gênesis 3:7 está dizendo assim, ó. Gênesis 3:7. Olha o que 3:7 está dizendo assim. Gênesis capítulo 3:7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estava nu, cozeram folhas de figueiras e fizeram para si. Então Adão, quando eles perceberam que ele comeram o fruto e perceberam, quando Deus chamou, eles perceberam que ele estava nu, diz que eles pegaram folha de figueira e fez uma roupa para ele, né? Só que Deus tirou. No versículo 21 está dizendo assim, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e o vestiu. Então as coisas, ele desobedeceu, ele estava no erro, aí ele quis cobrir o erro dele do jeito que ele queria, só que ele fez folha de figueira. E muitas vezes é assim, a gente está no erro e a gente acha que Deus vai se justificar diante de Deus do nosso jeito. Ele fez uma folha de figueira para ele e para a mulher dele, para cobrir a nudez dele, mas Deus não se agradou. Deus tirou aquela folha que ele fez e deu um couro, né, de animal para ele. Por quê? 21, Mateus 3:4 está dizendo assim, ó. As coisas é do jeito que Deus quer, não do jeito que a gente acha, do jeito que a gente quer. Mateus 3:4 está dizendo assim, ó. Usava João veste de pelos, de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Tá vendo? Deus tirou aquela folha de bananeira ali, aquela folha de figueira que ele tinha feito, e fez de um animal. Então já era simbolizando, era
o sacrifício de Jesus, né? Quando ele matou aquele animal e fez para Adão uma roupa para eles de pele de um animal, Deus já estava simbolizando de que jeito que ele queria. Então João já como conhecia, né? Ele já veio também vestido dessa forma. Está falando assim, ó. Usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhoto e mel. Então João ele já veio vestido de uma forma que Deus se agradava. A gente às vezes não entende por que João vestia de pele, porque era a vestimenta que Deus se agradava. Você vê que ele tirou de Adão aquela vestimenta de folha, de figueira que ele fez para ele e para a mulher dele, e colocou um couro de animal, né? Então era dessa forma que Deus estava se agradando. Então, como João já sabia, ele já veio vestido dessa forma. Só que Adão, quando ele pecou, ele quis fazer do jeito dele. E é assim que muitas vezes a gente faz, né? Às vezes a gente e quer se esconder do nosso jeito, mas é do jeito que Deus quer. Ele estava simbolizando ali a morte de Jesus, que era o que ia cobrir a nossa vergonha, o nosso pecado. Aí no Gênesis 22, 13 está dizendo assim, ó. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto. Está vendo que era tudo simbolizando a morte de Jesus, né? Ele não aceitou aquela folha, fez uma vestimenta de couro. Quando Abraão foi matar o filho dele, ele falou, não, agora eu sei que você temes a Deus. Quando Abraão olhou para o céu, tinha um carneiro ali, né? Então era a oferta que Deus estava se agradando. Então as coisas têm que ser do jeito que Deus quer, não é do jeito que a gente acha, né? Às vezes mesmo você quer fazer o bem, mas não é do jeito. É do jeito que Deus quer. Aí está falando assim, ó. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou o Senhor, de Abel e de sua oferta. Está vendo? Era a oferta que Deus queria. Era da forma que Deus queria. Não é do jeito que Deus quer, né? A gente vê que está tudo se cumprindo aqui, ó. Do jeito que ele fez a roupa para Adão e Eva, que ele tirou a folha e fez de couro de animal, aí João já veio vestido dessa forma. Foi o sacrifício que ele agradou, que ele fez, que ele preparou para Abraão, que era a oferta que ele, não essa oferta que o povo estava fazendo aí, de tudo quanto é jeito. E Deus não estava se agradando essas ordenanças aí, que Deus estava falando, olha, não estou me aceitando disso, né? Em Isaías do 1 ao 10 até o 16, ele está falando sobre isso. Esses que vocês estão fazendo, matando boi aí, fazendo um monte de coisa, essas festas solenes de vocês, essa oração que vocês estão fazendo, não estão ouvindo. E quando vocês vêm perante mim, eu viro o rosto. Então aqui, João 1,31, você pode ver que tudo simbolizava, esse era tudo símbolo do que ele queria, né? Simbolizava já que era a morte de Jesus, por isso que ele está falando, que ele está ali já desde a fundação do mundo. João 1,31 está dizendo assim, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Aí no versículo 19 está assim, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então aquela veste que Deus estava preparando ali para Adão, o sacrifício de Abel que ele se agradou, o carneiro que ele preparou para Abraão na hora do sacrifício, era do jeito que ele queria. Ele já estava mostrando para o povo qual era o jeito que ele queria, qual era o caminho, né? Qual era a forma de se chegar perante ele, do jeito que ele estava se agradando. Só que o povo estava fazendo diferente. Abraão, já que pegou a folha, já fez um avental. A Bíblia diz que é um avental que ele fez para ele e para a mulher dele. Deus tirou aquela veste e colocou uma veste de pelo de animal. João já veio vestido de pele de animal. Para Abraão ele preparou um cabrito, né? Jesus também disse que ele veio como um cordeiro, né? Então ele já está mostrando de forma que ele queria. E está dizendo que no livro de Apocalipse lá, que nós vamos ter que lavar nossas vestes. Como que as nossas vestes vai ser lavada, né? Está falando assim, ó. Gênesis 3,7 está dizendo que Adão estava nu, né? Estava nu. Apocalipse 3,18 está dizendo assim, ó. Apocalipse 3,18. Quando a gente não está fazendo de acordo com o que Deus quer, a gente está nu diante de Deus.
Por mais que a gente está fazendo as ordenanças de antigamente, Deus está falando que não se agrada dessas ordenanças. É do jeito, é da maneira que Deus quer. Porque enquanto nós não fazemos do jeito que Deus quer, do jeito que a Bíblia está mandando, nós estamos nus diante de Deus. Está falando assim, ó, Apocalipse 3,18. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplina quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e eu entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo. Então, Deus está dizendo ali, né, que a gente vai ter que vestir vestidura branca. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. E em Apocalipse está falando que as nossas vestes vai ter que ser lavadas, né? Nós vamos ter que entrar no céu com essas vestimentas brancas. No capítulo 7 está dizendo assim, de Apocalipse 7:9 está dizendo assim, ó. Depois dessas coisas, vieis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Tá vendo? Nós vamos ter que entrar de branco. Tá falando em Apocalipse assim, ó. Quer ver? 22:14. Bem-aventurado aquele que lavam as suas vestiduras, para que assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Então aqui está dizendo que nós vamos vestir de vestiduras brancas, né? Como que nós vamos vestir? Como que vai ser lavado, né? Em João 15:3 está dizendo assim, ó. João 15:3 ele está falando para os discípulos dele, ó. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então é a palavra de Deus, mano. Por isso que não adianta a gente viver de ordenança. Às vezes está fazendo tanta coisa e não é do jeito que Deus está se agradando. É pelo jeito que Ele quer, pelo jeito que Ele está determinando. Está falando assim, ó, obediência quero e não sacrifício. Ele falou para o discípulo, a voz está limpa pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra de Deus que limpa a gente, né? Ela que liberta, né? Aí está falando assim, ó, em Efésios 5, 26 e 27. Ó. 5, 26 e 27. Vou começar do 25, assim, ó. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Tá vendo? A palavra de Deus, ela nos limpa. É a palavra de Deus que santifica. É com essa palavra que nós vamos ser lavados, que nós vamos ganhar essa vestidura branca. Lá no céu não vamos entrar de qualquer jeito. Todos vão ser de branco. Está falando que Jesus ele veio num cavalo branco, vestido de branco. Tá, tem aqui, né, irmão? Aí no Apocalipse, você vê como que é a vestidura branca. Como que está falando aqui, ó, para os irmãos entenderem. Eu vou ler de novo aqui, ó. Apocalipse 22:14. Ó. Apocalipse 22:14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras, para que assistam direito à árvore da vida e entre na cidade pela porta, né? Então a gente vai ter que vestir vestiduras brancas. E como que nós vamos lavar, né? Como que vai ser lavado essas vestiduras? Apocalipse 6 está falando assim, ó. Apocalipse 6:9 está falando assim, ó. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daquele que tinha sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam, clamando em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? As almas daqueles que estavam embaixo do altar
chegaram para Deus falando: até quando não vai vingar o nosso sangue?